Fala, queridos telespectadores do Areteju, sejam bem-vindos. Está começando mais uma lei, mais um episódio. Se você está curtindo o nosso trabalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus melhores amigos, ative o sininho para os algoritmos entregarem cada vez mais, galera. Galera, nosso convidado especial de hoje será a lei número 13.460, que trata sobre sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Vamos lá? Capítulo 1, Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. A aplicação desta lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto. Inciso 1. Em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividades sujeitos a regulação ou supervisão. E, inciso 2, na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada a relação de consumo. Parágrafo 3º. Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta lei aos serviços públicos prestados por particular. Artigo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se, inciso 1, usuário, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público. Inciso 2, serviço público, atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população exercida por órgão ou entidade da administração pública. Inciso 3, administração pública, órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, advocacia pública e defensoria pública. Inciso 4, agente público, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E, inciso 5, manifestações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Parágrafo único. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 3º. Com periodicidade mínima anual, cada poder e esfera de governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados. Artigo 4º. Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Capítulo 2. Dos direitos básicos e deveres dos usuários. Artigo 5º. O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação do serviço, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes. Inciso 1. Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários. Inciso 2. Presunção de boa-fé do usuário. Inciso 3. Atendimento por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência àqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por criança de colo. Inciso 4. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação. Inciso 5. Igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação. Inciso 6. Cumprimento de prazos e normas procedimentais. Inciso 7. Definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário. Inciso 7. Adoção de medidas visando a proteção à saúde e à segurança dos usuários. Inciso 9. Autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário,
vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade. Inciso 10. Manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento. Inciso 11. Eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Inciso 12. Observância dos códigos de ética de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. Inciso 13. Aplicação de soluções tecnológicas que visem simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Inciso 14. Utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. E, inciso 15, vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. Inciso 16, comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. Parágrafo único. A taxa de religação dos serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor prevista no inciso 16 do caput deste artigo, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária, conforme regulamentação. Artigo 6º. São direitos básicos do usuário. Inciso 1. Participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços. Inciso 2. Obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação. Inciso 3. Acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constantes de registros ou bancos de dados, observado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 4. Proteção de suas informações pessoais nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 5. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade e, inciso 6. Obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre a linha A, horário de funcionamento das unidades administrativas, a linha B, serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público, a linha C, acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações, a linha D, situação da tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado, e a linha E, valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação de serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado. Inciso 7. Comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou em dia anterior a feriado. Artigo 7º. Os órgãos e entidades abrangidos por esta lei divulgarão carta de serviços ao usuário. Parágrafo 1º. A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Parágrafo 2º. A carta de serviços ao usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a inciso 1, serviços oferecidos, inciso 2, requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço, inciso 3, principais etapas para o processamento de serviço. Inciso 4, previsão do prazo máximo para prestação de serviço. Inciso 5, forma de prestação de serviço. E, inciso 6, locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação de serviço. Parágrafo 3º. Além das informações descritas no parágrafo 2º, a carta de serviços ao usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos. Inciso 1, prioridade de atendimento. Inciso 2, previsão de tempo de espera para atendimento. Inciso 3, mecanismos de
de comunicação com usuários. Inciso 4. Procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários. E, inciso 5. Mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação. Parágrafo 4º. A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet. Parágrafo 5º. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviço ao Usuário. Parágrafo 6º. Compete a cada ente federado disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas cartas de serviços ao usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo Federal, em fomento aberto e interoperável, nos termos do Regulamento do Poder Executivo Federal. Artigo 8º. São deveres do usuário. Inciso 1. Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé. Inciso 2. Prestar informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitados. Inciso 3. Colaborar para a adequada prestação de serviço. E, inciso 4. Preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços de que trata esta lei. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 13.460, que trata sobre a Lei de Proteção dos Usuários de Serviços Públicos. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.